Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre a geração Strava. Você conhece algumas das suas principais características? Não? Então vem comigo, porque no vídeo de hoje é sobre isso que vamos falar. Antes de entrar especificamente no assunto geração Strava, gostaria de fazer uma introdução sobre a minha vida na história da bicicleta. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu pedalo desde os meus 7 anos de idade. Lá para meados do final de 1993 e o começo de 1994, eu ganhava a minha primeira bicicleta quadro azul, pequenininha, com 2 rodinhas. E essas 2 rodinhas durou 2 dias, depois o meu pai tirou e eu consegui andar sozinho, com o equilíbrio do meu próprio corpo. Bicicleta para mim, desde aquela época, sempre foi sinônimo de diversão e liberdade. Desde aquela época, nunca deixei a bicicleta longe da minha vida. Já tive várias bicicletas de vários modelos, de várias cores, e me lembro de todas, de cada detalhe ali. E desde aquela época não teve um ano sequer que eu deixei de andar de bicicleta. Graças a Deus, eu sempre tive saúde para estar pedalando. A minha história em cima da magrela é construída com muitas aventuras, caminhos magníficos, amizades inesquecíveis e alguns tombos feios de quebrar o tornozelo e também 2 dentes. Tenho muita história em cima da bicicleta, muitas presepadas e também muitas gargalhadas. Nunca encarei a bicicleta como um ato de competição ou como um treino. Bicicleta para mim sempre foi e sempre vai ser diversão, conexão com a vida, com a natureza, construção de amizades e mobilidade limpa. E não se engane, por causa da minha rotina em cima da bicicleta, ela me deu resistência física e condicionamento capaz de me levar tão rápido e tão distante quanto as pessoas que utilizam a bicicleta com intuito de competição e treino. E obviamente que nesse tempo da construção da minha história em cima da bicicleta, eu vi inúmeras tecnologias e inovações surgirem e se tornarem obsoletas. Aparelhos medidores de tempo, peças mais aerodinâmicas, mais leves, roupas que prometiam isso e aquilo, mas nada que tirasse a paz do ciclista. E os ciclistas continuavam pedalando dentro do mesmo propósito: fuga da realidade, escape de uma rotina, diversão, lazer, mobilidade e etc. E lá para meados de 2009 nasceu o Strava, obviamente com algumas limitações devido à tecnologia da época, mas com o passar do tempo ele foi ganhando robustez e o aplicativo ele foi ficando cada vez mais mágico, mais preciso. GPS integrado, medição de tempo, segmentos, escaladas, tudo milimetricamente calculado. Um prato cheio para quem gosta de se destacar. E nasceu uma nova rede social. E repare para você ver que quando surge uma nova rede social, a maioria das pessoas migram para lá, criam uma conta, criam um perfil e começam a fazer publicações e se adequar às exigências daquela plataforma. Porque dentro da nossa sociedade impera aquela frase: quem não é visto, não existe. Quem não é visto, não é lembrado. E com o Strava não seria diferente. Uma vitrine ampla que te dá a possibilidade de você se destacar dentro daqueles segmentos. Eu conheço inúmeras pessoas que nunca praticaram esporte, baixando esse aplicativo simplesmente para dar uma caminhada e ter ali o seu perfil dentro daquela plataforma para dizer que ela também é um esportista, que ela também faz parte daquela realidade. E nessa nasceu a competição para ver quem seria o rei ou a rainha da montanha. O que isso significa? Significa que dentro de um percurso existem inúmeros segmentos.
né? E que cada segmento ele possui um ranking do primeiro ao último. Isto é, quando uma pessoa vai do ponto A ao ponto B daquele segmento e ela faz no menor tempo possível, ela ganha o com, que é a coroa. É a pessoa mais rápida, é a pessoa que tem a maior capacidade de fazer aquele segmento em menos tempo. Então a pessoa fica vista ali publicamente como a pessoa mais top daquele segmento. E para você ver como isso é uma realidade, acesse o canal do ex-atleta Avancini e veja como ele faz alguns vídeos ali desbravando os picos mais altos e mais difíceis do Brasil em busca do com, que seria exatamente o primeiro lugar desse ranking dentro daquele segmento. Existe até uma polêmica recente dele com os dopados, mas saindo um pouco da polêmica dos dopados que o Avancini mencionou ali, existe também o cúmulo do absurdo, fora desse contexto dos profissionais e dos ex-atletas, de pessoas normais, comuns, assim como eu e como você, que se dopam, que agridem o seu corpo com substâncias ilícitas para conseguirem o primeiro lugar do ranking de algum segmento da sua cidade ali. Olha o que a era da imagem, o que as redes sociais têm feito com as pessoas dentro do Strava, até dentro de outras plataformas também, tem mexido, bagunçado com o psicológico, com o emocional das pessoas. E aí as pessoas chegam ao cúmulo do extremo de agredirem o seu físico, de agredirem o seu psicológico, de adquirirem inúmeros efeitos colaterais apenas para estar no topo de um ranking de um segmento dentro da sua cidade, para ser admirado por algumas pessoas que ela conhece e a maioria que ela não conhece, tendo a possibilidade ainda de perder aquela posição para uma pessoa que também se dopou, para uma pessoa que correu atrás de meios ilícitos para estar alcançando e estar tendo a mesma sensação ali de rei daquele segmento, ou às vezes até de pessoas que têm uma genética, uma predisposição genética mais eficiente, que compete, ou que pelos seus méritos físicos conseguiu aquela posição, mas que se a gente for colocar na balança e analisar esse tipo de coisa, tanto pela pessoa que se dopa quanto pela pessoa que não se dopa, não faz o menor sentido você se matar para ter o nome dentro de uma lista, de um ranking, que não vai reverberar em absolutamente nada de positivo para sua vida. Sem contar na discórdia que isso dá, porque a maioria das pessoas que tem o com, quando alguém passa ela recebe uma notificação no seu celular que ela perdeu a primeira posição. E eu já vi pessoas fazendo percursos de moto e de carro para conseguir ultrapassar aquela primeira pessoa. E aí vira uma briga alucinada, pessoas tentando denunciar aquela corrida para o Strava tentar derrubar, para ela conseguir novamente aquela primeira posição. E quando aquela posição ela é conseguida, ela é tirada dele por um meio lícito, a pessoa pedalou mesmo, realmente, independente da sua influência ali, que levou ela a ter aquela primeira posição, a pessoa ela nem dorme. E quando ela acorda no outro dia, logo de manhã, ela já vai pegar sua bicicleta, ela vai percorrer aquele caminho, vai andar naquele segmento, vai dar o melhor de si para estar tentando novamente reconquistar o primeiro lugar. Diz para mim se isso é saudável. Não é, nem um pouco. Certa vez, um amigo de escola me chamou para pedalar, né? E eu pedalo desde a minha época de escola. Eu ia para a escola de bicicleta. E ele, vendo ali que eu pedalava ainda, me convidou para estar fazendo um percurso no outro dia de manhã com ele. Acordei cedo, me preparei, peguei a bicicleta e fui até a sua casa. Cheguei lá, ele colocou a bicicleta dele na rua, não tinha ciclocomputador, não tinha relógio, nada de medição de GPS fora do aplicativo do Strava no celular. E simplesmente o celular dele travou na tela de iniciação ali. Ficava só iniciando, tentando reiniciar na verdade, e nada. Esperamos meia hora e o celular simplesmente não ligava, ficou com a tela travada. E sabe o que aconteceu? Ele não foi. Ele me disse que estava participando de um desafio virtual, estilo desafio que o Bro, da brutalidade, né, que faz todo aquele marketing para tentar vender desafios virtuais, e que precisava registrar naquele dia no mínimo 70 quilômetros e que ele não ia pedalar sem fazer o registro para estar fazendo o acúmulo de tudo que ele havia pedalado no mês. Então ele ia tentar fazer o percurso mais tarde. Beleza, peguei a bicicleta, me despedi e fui fazer o meu pedal sozinho. E naquele mesmo dia, no final da tarde, umas 6 horas mais ou menos, eu vi que ele publicou a sua corrida com 76 quilômetros rodados. Ele fez o início da sua prova às 2 horas da tarde. Estava um sol de rachar mamona.
mas ele conseguiu fazer o seu celular pegar, ligar o GPS do Strava e fez o seu percurso. Com certeza ele conseguiu ganhar a sua tão desejada medalha. E nisso eu faço uma conclusão inequívoca e sem medo de errar. A maioria das pessoas gostam mais de anunciar os seus bem-feitos no Strava do que pedalar. E se o Strava acabar, assim como o Orkut acabou, a maioria das pessoas iriam imediatamente parar de pedalar, até que surgisse uma nova rede social que a substituísse. E na minha época, essas pessoas nem iam subir em cima da bicicleta. Não iam, porque o que trouxe essas pessoas para o ciclismo não foi a bicicleta, o prazer de pedalar. Foi o Strava, foi a rede social. E com os adventos da rede social e com a perpetuação do Strava como sendo a rede social mais influente dos esportes, a moda agora é treinar. E esses dias uma seguidora do canal, ela disse que ela participa de corridas e que nesse meio a coisa acontece mais ou menos da mesma forma que acontece no ciclismo. Disse ela, quem corre e não participa de uma maratona, pelo menos uma na vida, nem é considerado um corredor pelos outros corredores. Isso significa que sair para curtir tanto uma corrida quanto um pedal se tornou um pecado capital dentro desses esportes. E aí, nessa de satisfazer essas expectativas, muitos se enfiam nessa de treinar para se tornarem mais fortes, resistentes e competitivos. E aí as pessoas acabam praticando uma atividade de uma forma que não lhes dá nenhum tipo de prazer, simplesmente para atender os estereótipos de uma rede social esportiva e também as expectativas de atletas que participam da mesma modalidade, que analisam o perfil deles e também o seu para ver se está havendo evolução. Olha a prisão que isso se tornou. Porque você tem que estar ligado não só na sua corrida, mas também nas corridas das pessoas que fazem parte da sua conta, para ver se elas andaram mais longe, se elas andaram mais rápido e se elas tiveram mais tempo dentro daquele esporte. E eu já vi, não uma, mas várias pessoas iniciando a sua corrida no Strava da seguinte forma: elas não ligavam o seu GPS quando a bicicleta estava parada. Elas andavam, pegavam um ritmo ali, uma cadência, quando chegava a 25 a 30 km por hora, elas iniciavam o Strava, faziam todo o percurso e na volta, no finalzinho ali, descia uma ladeirona e antes da bicicleta começar a pegar o embalo, elas iam lá e desligavam o Strava, isto é, tanto no começo quanto no fim, elas tiravam aquela parte onde você tem que pegar impulso ou quando você está perdendo impulso, simplesmente para ficar registrado ali no Strava uma corrida com uma velocidade média maior. Diz para mim se isso tem cabimento. E pessoal, tem casos que as pessoas ligam o Strava na descida e no plano, onde ela consegue manter um ritmo, uma cadência forte ali, e simplesmente desliga o Strava nas subidas. E coisas que são mais perigosas, né? Onde as pessoas elas pegam a rabeira de um caminhão numa subida para conseguir superar aquele percurso de forma mais rápida. E em alguns casos as pessoas pegam um vácuo numa pista atrás de caminhão, colocando a sua vida em risco simplesmente para na telinha do Strava a sua corrida está ali. Top das galáxias. E obviamente que o problema não é o Strava, o aplicativo, a rede social, mas sim as pessoas que manipulam esse tipo de tecnologia. É o ser humano que, ao entrar em contato com determinadas coisas, acaba distorcendo a real intenção daquela coisa. Ontem eu fui pedalar, não coloquei ciclo computador na bicicleta, não coloquei relógio e não liguei o aplicativo do Strava no meu celular. Fiz 1h30 de pedal, não está registrado no Strava, mas aconteceu. Não está registrado no Strava, mas aconteceu. É isso mesmo, não está registrado no Strava, mas aconteceu. Por incrível que pareça, o pedal que não está registrado no Strava aconteceu. Olha só, você sabia disso? Não está registrado na plataforma, mas está registrado na minha memória. Está registrado na minha 1h30 de contemplação num cenário bonito, maravilhoso, verde, colorido, com lago, com patos,
com bichos, com cachorros, com borboletas, com pássaros, está registrado no meu corpo mais forte, mais resistente e nos anos de saúde que se seguirão daqui para frente. Muitas vezes a corrida pode estar registrada no Strava, mas não significou absolutamente nada para a pessoa, não tem um pingo, uma gota de prazer. E muitas vezes não está registrado no Strava, assim como foi o meu pedal de ontem. Eu cheguei em casa simplesmente com a alma lavada, hesitante de prazer e alegria. Eu não preciso entrar nessa onda de pessoas que pedalam na tentativa de colocar o seu nome no topo de uma lista. Não, eu não gosto disso. Você também não tem essa obrigação de estar fazendo isso. Você não precisa estar se sentindo impelido, impulsionado para estar fazendo esse tipo de coisa. Eu simplesmente pedalo por prazer e isso me basta. E eu não quero pedalar com pessoas que gostam mais disso do que da minha própria companhia no percurso do pedal. Não quero pedalar com pessoas que gostam mais de números na tela do que de uma boa conversa. E por que eu falo isso? Porque hoje eu pedalo sozinho, depois de fazer algumas tentativas na cidade aqui de estar pedalando em alguns grupos, né? E aqui nos comentários de alguns vídeos do canal, algumas pessoas mencionaram o mesmo após tentarem pedalar em grupo, né? Aqui na minha experiência foi o seguinte: cheguei no grupo, não conhecia quase ninguém, conhecia 2 pessoas, e ali nós estávamos nos preparando para sair e de repente teve a largada e o pessoal já saiu arrebentando, moendo ali a transmissão, fazendo barulho, trocando marcha, arrebentando tudo, batendo guidão, batendo ombro, batendo cotovelo, batendo capacete para sair forte. Aí eu vendo aquilo, não entendendo nada, pensei, calma aí, largada? Não eram pessoas que estavam saindo para curtir um pedal, eram adversários. Adversários aonde? Adversários no Strava, adversários na rede social, adversários nos segmentos. E quando eu cheguei no final do percurso com o pessoal, notei que ninguém se falava, era cara vidrada na tela do celular, fazendo análises de planilhas gráficas do percurso onde fizeram para ver quem dentre eles ali conseguiu as melhores posições. E eu percebi que alguns sorriam, davam cotoveladinha, tirava sarro do outro, fazia né? E outras caras de decepção. E analisando todo aquele contexto, eu pensei, isso não é para mim nem a pau, Juvenal. E pessoal, o Strava ele é um aplicativo legal, né? Eu gosto de utilizar o Strava da seguinte forma: eu tenho meu ciclocomputador, coloco na bicicleta, vou lá, baixo algumas rotas que eu vi alguém fazendo, achei legal, cenário bonito, vou lá, importo o arquivo GPX para o mapinha do celular e vou explorar rotas que eu não conheço e usufruo, porque se eu fosse sem a rota ali do Strava que ele me oferece, com certeza eu ia me perder, ia ter uma dor de cabeça lascada e ia me atrasar no meu retorno. E é uma ferramenta incrível para você estar organizando os seus pedais, suas rotas, tá fazendo o controle das distâncias que você fez e tá registrando pedais épicos. Eu não sou contra o uso do Strava, eu utilizo o Strava, apesar que esse ano aqui eu fiz um propósito de estar fazendo mais pedais, né, sem estar ligando Strava, sem estar fazendo registro. Inclusive esses dias eu saí com o meu ciclocomputador na bicicleta ali, fiz acho que 7 ou 8 pedais e tá parado lá, não pareei com o Strava do aplicativo do celular, e na hora que eu parear vai fazer uma enxurrada ali de pedais antigos, porque eu não estou me importando muito com isso, estou tentando me policiar. Eu sou contra a geração Strava e tudo isso que falamos aqui no vídeo. Sou contra os ciclistas da geração Strava porque eles chegaram agora no pedal, não foram trazidos pelo prazer de pedalar, pela bicicleta, mas sim pela rede social Strava, onde existe uma hierarquia, uma forma de ostentação, e foram lá e compraram bicicletas caras, tudo mais caro, tudo mais tecnológico, e pedalam, se matam, tentam treinam, você nota neles que não existe nenhum prazer, e eles vão lá e desmerecem os ciclistas mais antigos, que não seguem nenhum tipo de tendência, de modinha, de tecnologia. Isso sim, eu sou contra, porque são pessoas que não conhecem nada de bicicleta, não conhecem nada do mundo ciclístico, não conhecem nada de história, chegaram agora e já querem impor um tipo de pedal. Escravos das redes sociais que não estão no ciclismo para
pedalar e criar hábito saudável e um bem-estar pessoal. Estão no ciclismo buscando autoafirmação e validação social. E é isso aí, pessoal. Fim de vídeo. Essas são as principais características da geração Strava que eu simplesmente detesto, não me enquadro e abomino. Temos um encontro marcado no próximo vídeo. Espero você lá. Até mais.